Alô, amigos, estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele está de volta, um companheiro que sempre vem ao nosso programa com boas ideias e boas sugestões. Conosco hoje, Nazil Canarim Júnior. Olá, Sidney. Olá, ouvintes, telespectadores do programa Despertar. É um prazer renovado sempre estar aqui com vocês. Nazil, durante o mês de dezembro haverá uma programação especial nas reuniões públicas do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Você poderia nos adiantar alguma coisa a esse respeito? Sidney, a partir de uma ideia que veio da diretoria da casa e que todos, sem exceção, acolheram com muita alegria, nós vamos aproveitar o Natal para o mês de dezembro e nele incluído o Natal, para falar a respeito das obras de Richard Simonetti. 2019 marca o centenário do Centro Espírita Amor e Caridade. Porém, um dos grandes trabalhadores destes anos que precedem o centenário é o nosso querido Richard. Ele que esteve conosco, inclusive à frente do SEAC, por um período muito significativo, deixou uma obra vastíssima, toda ela focada particularmente na temática espírita. Então não há motivo mais confortador no momento em que nós, de alguma forma, deixamos de ter o contato físico com ele para relembrá-lo e através das suas obras. Richard era uma criatura, e você, companheiro dele de muito mais tempo do que eu, completamente avessa a homenagens. Ele relutou para receber o prêmio da Câmara, quando foi reconhecido como um cidadão que tanto contribuiu a Bauru, de maneira que homenageá-lo enquanto encarnado não seria nada fácil. Agora ele nos dá a chance, não estando mais ao nosso lado, de durante todas as reuniões públicas do SEAC, sempre com a intervenção de 2 expositores, repassar parte da sua obra. Nós não conseguiremos atingir todos os livros, mas daqueles que particularmente interessam a temática espírita e que são também eles editados pela editora do Centro Espírita Amor e Caridade, nós revisitaremos cada um deles. Nazil, eu tenho aqui a relação dos mais de 60 livros de Richard Simonetti. E eu notei que ele fala de Jesus no livro A Voz do Monte, depois ele torna a falar num estudo bem interessante sobre as próprias histórias do Sermão da Montanha, no O Céu ao Nosso Alcance. Ele volta a falar depois, numa sequência de estudos do Evangelho, em que ele fala da vida de Jesus, do início do apostolado até a crucificação. Paz na terra, levanta-te, tua fé te salvou, não peques mais, 70 vezes 7, antes que o galo cante. E depois, bem mais adiante, Nazil, ele encerra com comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os aflitos e amor, sempre amor. Das mais de 60 obras, ele fala apenas em 10 de Jesus. Por que essa correlação com dezembro, Natal, Jesus, cristianismo? O cristianismo tomou emprestado a velha festa do Sol Invictus. Evidentemente, o Richard faz questão de apontar isto, o nascimento de Jesus a 25 de dezembro é uma tradição cristã. Pela descrição que fazem os evangelistas, possivelmente o seu nascimento ocorreu no mês de março ou abril, mas naquele processo de convencimento da população para a tarefa religiosa que as visões teológicas entendiam adequadas, foi aproveitada a festa do Sol Invicto
o deus Mitra, que ocorria em Roma a 25 de dezembro. O mês de dezembro, então, é todo ele, pela liturgia das religiões que seguem o cristianismo enquanto expressões exteriores e também no seu magistério, é todo ele dedicado a essa questão. O Richard parte nas suas análises daquilo que os espíritos nos informaram sobre Jesus. Porque se é verdade que a religião cristã o tornou Deus, o espiritismo vem apresentá-lo não como tal. Deus, para os espíritas, é algo que não nos permite ainda uma exata compreensão. Daí porque a frase, causa primeira, inteligência suprema, seja a frase com que se inicia o Livro dos Espíritos. Richard, então, parte da ideia da questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos diz que Jesus é o modelo e guia para a humanidade. E procura, então, mostrar o que também era a preocupação de Allan Kardec, a moral de Jesus. Curiosamente, nas obras que você analisa, você pontua, Richard analisa episódios da vida comum de Jesus. E muitos hão de se questionar, mas se os espíritas, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizem que não se deve prestar atenção nos fatos da vida... E sim na moral de Jesus? Isso. Qual a razão para que o Richard tenha feito esse estudo? Ela é didática, é extremamente didática. Ele usa o Evangelho de Lucas como parâmetro para os seus estudos. E, pontuando certas questões, ele faz questão de distinguir o que a teologia ressalta, destaca, daquilo que tem importância para o ensino espírita. Esta é a principal motivação para então nós voltarmos a estas obras e destacarmos isto. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Nazil se ele acha que Jesus está presente na obra de Richard Simonetti, não apenas nessas 10 obras específicas. Não saia daí, voltamos já já. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, que neste começo de dezembro começa a falar de Jesus, começa a falar do cristianismo, e Nazil Canarim, que está conosco, nos fala muito de Richard Simonetti. Nazil, seria lícito afirmar que a presença de Jesus, do cristianismo, das normas divinas trazidas por Jesus e depois corroboradas pelo Espiritismo, elas estariam presentes não apenas nessas 10 obras que eu citei, mas em toda a obra de Richard Simonetti? Richard é um grande divulgador do Espiritismo, mas é um divulgador da primeira hora, alguém consciente do papel. Eu acredito mesmo que aquela revelação que a sua mãe lhe havia feito num encontro mediúnico
de que o via envolvido com muitos livros tenha sido o sinal para que o seu espírito, preparado do ponto de vista da estrutura para uma boa redação, para transformar passagens difíceis numa linguagem bastante acessível, se cumprisse. E ele era um mestre nisso, né? Nossa, uma facilidade. Tornar o difícil no fácil. No fácil. No fácil. Ele, então, usa todo o ensino de Jesus que o Espiritismo acolhe para dar amplitude a isto. Na verdade, os Espíritos sugeriram, e Kardec, então, anuncia isto, que o Consolador se materializaria através da doutrina espírita. E é isto que nós percebemos o Richard fazer. Ele vai, através de histórias, buscar um fundo moral espírita. Os seus romances sempre têm o cuidado de revisitar temas que, para nós espíritas, são temas super valiosos. A existência de Deus, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. Então ele resgata tudo isso e, consequentemente, resgata Jesus em plenitude. Nazil, eu faria uma comparação feita, eu tomaria emprestado do Richard uma comparação que ele fez numa palestra de Natal e Ano Novo aqui no SEAC, para combinar com você que nós poderíamos fazer uma metáfora da duração do ano como se fosse um bolo, e ele nos apresenta vários ingredientes. Eu queria que você discorresse sobre eles. E como depois do nosso Natal já veio o Ano Novo, nós já ficaríamos com a receita pronta para o próximo ano. Vamos lá. Então, Richard menciona num dos pontos que ele fala desse bolo imaginário, que um dos pontos aos quais nós deveríamos dar muita atenção é quando surgem os problemas, surgem as doenças, os percalços das nossas vidas, principalmente os relacionados com a saúde humana. E ele fala a respeito da necessidade de nós associarmos a medicina da terra com as bênçãos do céu. É possível isso, Nazil? Bom, evidentemente que sim. Somos espíritos reencarnados. Detemos um corpo que deixaremos na Terra. Tivemos o cuidado de agregá-lo célula a célula para esta experiência. E é evidente que este corpo pode sim sofrer com as enfermidades. No entanto, nós sabemos que o espírito é ele responsável também por agredir este corpo. De tal forma que quando a medicina terrena puder olhar, centrar as suas atenções além do físico, ela vai ajudar o homem muito mais em sua trajetória. Hoje já é perfeitamente possível compreender os problemas psicológicos não como uma enfermidade do aparelho que temos para uso, mas como desequilíbrios de natureza espiritual. A chamada psicologia da quarta força, que tem estudiosos no âmbito não apenas dela, mas da medicina e outras áreas, já é capaz de apontar não apenas efeitos, mas causas. E estas causas remontam àquilo que a medicina tradicional entende não ser o adequado. Nós poderíamos dizer, como um sábio da antiguidade, que quando há a mente sã, o corpo estará são também? Não tenha dúvida. É a questão da mente que acaba trazendo a complicação. Porque os materialistas entendem a mente como algo que decorre da estrutura fisiológica do cérebro. E não é assim. Nós somos individualidades que permanecem em razão das experiências. Desta maneira, quando nós pensamos que a enfermidade do corpo é a causa, na verdade, muitas vezes ela é um efeito. Daí a gente poder falar das tais doenças psicossomáticas, porque antigamente a gente achava que era um ramo da psicologia para explicar as doenças sem causa aparente, mas hoje os cientistas da atualidade
parece que concordam com Simonetti ao dizer que, ao lado do medicamento, nós temos que mudar a nossa postura de vida? Com toda certeza. Toda prescrição hoje, daqueles profissionais mais sérios, mais ligados no bem-estar da pessoa, toda prescrição vai além da simples ministração de gotas ou de cápsulas no transcurso do dia. Há um convite a que a pessoa, inclusive, pare para pensar em como anda a sua jornada. Nós, espíritos, reencarnamos com propósitos espirituais. Evidentemente que estamos na Terra e aí nos envolvemos. Nós precisamos da manutenção pessoal, familiar. Nós temos que adquirir bens para podermos nos locomover, para podermos nos abrigar. Isto tudo nos toma um tempo imenso, às vezes anos da nossa existência. E não sobra tempo para reflexão, para a religião? Seria isso? Exatamente. Nós precisamos encontrar esse espaço. E há muitos médicos entendendo, a partir de pesquisas sérias, que as questões da fé são um grande componente auxiliar nos processos de tratamento. Veja, se não curam, e ninguém precisa esperar esta intervenção, elas dão uma dimensão diferente. E quando dão essa dimensão diferente, serenam aquele que está passando pela dificuldade. Fica mais fácil a cura. Tranquilizam a sua família e, lógico, propiciam a mudança. Você, às vezes, nem obtém a cura do problema em si, mas passa a conviver com ele de uma outra forma, sem a revolta, sem a rejeição. Simonetti costumava dizer que a dor é o sino de Deus. Seria dizer que quando temos alguma inconsistência física, algum problema, alguma dor, alguma doença, significa que algo não vai bem em nosso espírito? Com toda certeza, no corpo e no espírito, dizendo, olha, presta atenção que você não é só este veículo. Se liga aí, porque você não é o amontoado de células, você é um pouco mais. Você às vezes desgasta o veículo físico por valores que têm relevância sim, mas não são valores imortais. Já as questões do espírito, da religiosidade, elas têm essa característica. Pode-se dizer que o religioso, aquele que leva a sério a religiosidade em si, nos traz mais saúde, seja qual for a religião? Com toda certeza. A religiosidade é algo inerente. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando falam da adoração, os Espíritos dizem a Kardec, pode procurar quanto você quiser, não encontrará um único povo ateu. Você vai poder encontrar pessoas que se afastam de expressões religiosas, mas até mesmo selvagem, e os estudos antropológicos mostram isso. Mesmo não cristãos? Não, veneram a um ente superior. O cristianismo, para nós, aqui no Ocidente, tem a sua relevância, mas ele não é a maior expressão religiosa do mundo. Nós temos o budismo, nós temos o islamismo, nós temos religiões antigas, masdeístas, etc., todas elas com um número de seguidores imenso e que praticam as mesmas leis que nós aqui imaginamos. A do amar a um ente superior, a do amar a Deus, amando-se também. Amar ao próximo, perdão, e amando-se também. A Deus, ao próximo e a nós mesmos. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Nazil o que ele entende por essa expressão de Jesus. Vais e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Já voltamos, no instantinho.
Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Olha só como o tempo correu, Nazil. É que as suas palavras estão assim muito apropriadas para este mês de dezembro e principalmente neste mês que nós estamos aqui no Amor e Caridade, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estamos tratando das obras de Richard Simonetti e principalmente aquelas que têm uma correlação mais próxima com Jesus e com o cristianismo. Certo, Nazil? Perfeito. O raciocínio é este. Nazil, há uma expressão de Jesus que ela por si só é autoexplicativa, mas eu quero saber a sua interpretação. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nazil, você aceitaria a ideia que nesse caso o Mestre Jesus estaria estabelecendo uma relação de causa e efeito entre os males que nos acometem e o nosso comportamento? Não resta a menor dúvida. O episódio envolve a cura de um leproso. E Jesus, ao se reencontrar com ele depois da cura, lhe faz essa advertência. Olha, você, em razão de ter suportado este episódio difícil, recebeu agora uma moratória. A lepra era algo que para a sociedade hebraica naquele tempo levava à exclusão. Era enviado para o vale e ficaria lá no vale abandonado. Ele é curado. Jesus então lhe dá a advertência que vale para todos nós. Você obteve a cura? Você obteve o reequilíbrio? Perfeito. Cuidado. Não incorra nas mesmas práticas para que a próxima não seja mais grave. Na verdade, esta expressão de Jesus, de uma certa forma, sintetiza, abrange uma grande parte da filosofia espírita, a lei de causa e efeito. Sim, com toda certeza. Nós colhemos na nossa trajetória as nossas semeaduras do passado. Então somos os artífices do nosso destino. Muita gente se pergunta a respeito de predestinação, etc. Na verdade, todos nós temos as nossas existências condicionadas pelas nossas antigas ou próximas opções. O que ele adverte é cuidado com as opções que você faz, porque você, se tem a liberdade de escolher os caminhos, vai necessariamente se defrontar com a sua semeadura e terá que então colher os frutos amargos, se a sua semeadura foi assim, suaves, leves, agradáveis, se a sua semeadura se der em sentido diferente. É um convite à melhoria íntima. Já adentrando, aproveitando as suas propostas de Jesus para o próximo ano, eu lembro, Nazil, que nós enquanto elementos pertencentes a uma sociedade, somos pródigos em críticas. Geralmente olhamos com lentes de aumento, com comentários desairosos, divulgamos aquilo que ouvimos sem ter muita certeza, e hoje está muito popular a expressão fake news, em que nós vamos propalando as mentiras que vêm de trás. Nazil, qual deveria ser o nosso procedimento diante dos ingredientes que Jesus nos coloca à disposição para o próximo ano? Esse ingrediente do perdão, do cuidado com a reputação dos outros, deveria merecer uma atenção especial da nossa parte? Não resta dúvida, né? A recomendação de Jesus é muito clara. Façais aos outros tudo aquilo que gostariais eles vos fizessem. Então nós temos que adotar uma postura de fazer, de semear o bem. Não resta dúvida de que críticas, a censura, é algo que nós não aceitamos. Nós não queremos ser criticados, queremos ser reconhecidos, valorizados. Pois bem, é a mesma medida que devemos adotar em relação àqueles que estão conosco. Estamos no limiar de um novo período. Os homens valorizam muito isto, né? Vamos mudar, na verdade não mudamos. Queremos transformar e na verdade não nos transformamos. Mas há propósitos, e esses propósitos devem sempre ser os de pacificação.
Nós temos que compreender que trabalhamos juntos e será muito melhor quando estivermos somando as nossas forças, porque isso se reverterá em benefício de todos nós. Nazil, nós poderíamos lembrar aquela passagem de Jesus, por que você está tão preocupado com o cisco no olho do seu irmão e não está reparando nesta trave que está no seu olho? Seria isso? É de um didatismo fantástico, né? Porque a imagem da trave dá bem a dimensão do quanto somos incapazes de enxergar até aquilo que estamos fazendo. Nós estamos preocupados se alguém tem um cisco e não vemos a trave que portamos. Então, na medida em que olharmos para as nossas imperfeições, vai ficar muito mais fácil compreender as imperfeições alheias. E isto facilitará a nossa maneira de viver com toda certeza. É muito difícil imaginar que quem é mais crítico para si mesmo, para consigo mesmo, não seja uma pessoa fácil de tratar, porque ela compreenderá as limitações de quem está ao seu lado. E isso a gente pode estender para a nossa sociedade, o nosso município, para o nosso país e talvez até para o próprio planeta? Para o planeta, somos todos habitantes. Desde 1968, quando surgiu a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, o homem descobriu que mora na mesma casa. Nós somos todos habitantes provisoriamente deste belíssimo planeta. Então o que acontece conosco aqui, e que deve ser bom, nós desejamos aconteça com aquele que está em qualquer parte daqui, seja na superfície, seja além dela, como nós os espíritas tanto falamos e divulgamos. Nazil, você vai precisar voltar ao nosso programa, porque nós temos vários ingredientes para cuidar ainda. Mas eu queria que você encerrasse o programa de hoje falando a respeito de um ponto que era, assim, vamos dizer, de honra de Simonetti em várias das suas obras. Ele sempre dizia que nós, às vezes, usávamos óculos escuros para ver o próximo e a própria vida. Será que nós temos que fazer uma reflexão, Nazil, para colocar neste bolo que será o nosso próximo ano, esse ingrediente da maneira como vemos os semelhantes? Será que não estamos refletindo nele as próprias impurezas? Não resta a menor dúvida. Os óculos escuros são óculos que impedem que nós apreciemos toda a beleza. Eles são usados, às vezes, para não nos ofuscarmos pela luz. Porém, na maneira como o Richard faz a utilização, é exatamente aquela da janela embaçada que faz com que nós entendamos que o vizinho não tem a sua roupa limpa, quando na verdade nós é que deveríamos limpar a nossa maneira de ver a roupa do vizinho. É uma analogia muito forte. Nós temos que entender aqueles que transitam ao nosso lado como criaturas dignas sempre do nosso carinho, da nossa atenção. Pouco importa no que pensem, as ideologias que professem, são todos nossos irmãos. E se a consideração é a regra, nós, na medida em que a dispensarmos, seremos também alvos desta mesma conduta. O mundo será melhor a partir das nossas próprias atitudes. Nazil, em 10 segundos, não sei se é possível, diga ao nosso telespectador como nós deveremos melhor comemorar esse Natal, homenageando Jesus. Preocupando-nos com aqueles que não têm. Bauru é uma cidade repleta de entidades assistenciais com milhares de assistidos. Deixemos um pouco o conforto dos nossos lares, aquilo que às vezes nos sobra, para estender isto em favor daqueles que nada têm. O Natal de Bauru será muito mais significativo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cirino. Obrigado a você pela companhia. Esteve conosco durante todo o ano. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá.